Boa noite a todos. Então a gente vai dar início a mais um debate aqui em comemoração aos 20 anos do curso de Educação Física da PUC, a saudosa FEFID, para quem é do meu tempo, né? Lá eu sou de 2004, então acho que não sei quem ganha aqui nesse quesito. Eu sou professor da PUC, para quem não me conhece, sou Luiz Henrique Rolim, e é um prazer ter todos aqui, principalmente nossos convidados. Como todas as mesas começam, a gente começa com um vídeo institucional e aí depois a gente vai abrir o nosso debate, apresentar para vocês os convidados e, enfim, começar a falar sobre esse tema aí que está pipocando aí na nossa frente e que é muito importante a gente pensar. Certo? Depois eu vou lançar também uma pesquisa aí para vocês e vamos que vamos. Deixa eu só colocar aqui para vocês o vídeo. O mundo muda o tempo todo. Novas necessidades chegam e velhas soluções já não servem mais. E é em uma universidade como a nossa que nascem descobertas importantes em resposta às questões mais incertas. Para isso, é preciso aprender, reaprender, reinventar. Estar em uma universidade é trilhar caminhos que acompanham as rápidas e constantes transformações da vida, mesmo aquelas mais inesperadas. O momento em que vivemos mostra que evitar que as mudanças aconteçam não é uma escolha, mas se preparar para enfrentá-las sim. E é isso que você vive na PUC. Uma experiência única de aprender com excelência e ao mesmo tempo gerar soluções que impactam o presente e o futuro. O seu e o de toda a sociedade. PUC, uma universidade do tamanho dos seus sonhos e das soluções que o mundo precisa. Vamos seguir aqui o nosso debate. Vamos começar apresentando o pessoal que está aí, nossos convidados. Vamos lá, vamos por ordem de chamada. Luiz Carlos Rodrigues Júnior, fisiologista do Esporte Clube Cruzeiro, formado em 2012 pela PUC. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Luiz, pelo convite e por participar aí dessa mesa com esses profissionais qualificados aí. Lucas Marchetti, treinador da categoria Sub-15 do Esporte Clube Internacional, formado em 2011 pela PUC. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. É um prazer muito grande poder hoje estar aqui falando com vocês e foi uma alegria muito grande ter recebido esse convite, né, da PUC, de você, de ti, né, Luiz, principalmente, dos professores, porque a PUC foi um lugar que por muito tempo foi nossa segunda casa e a gente construiu nosso alicerce, nossa base profissional aí dentro. Então, eu tenho certeza que os outros também, mas eu me sinto muito feliz de hoje poder estar vindo aqui e conversar um pouquinho com você sobre futebol, sobre a nossa formação aí ao longo desses anos, depois de formados da PUC. Boa noite, Lucas. Senhor Kim Pontes, gestor esportivo
ex-analista de negócios da base do Vasco da Gama, formado em 2015 pela PUC. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Satisfação enorme sempre voltar aí para... Agora, essa volta à distância, né, mesmo assim, mas estar participando aí de alguma atividade da PUC é sempre uma grande satisfação, poder rever alguns colegas, professores e satisfação grande. Boa noite, boa noite. Senhor Anderson Santos, supervisor técnico da área da iniciação esportiva do Grêmio Futebol Porto Alegrense, formado em 2016 pela PUC. Boa noite, Anderson. Boa noite, professor Luiz, boa noite a todos, aos colegas, a todo mundo que está acompanhando. Como o Marchetti falou, é uma honra enorme estar aqui presente, conversando sobre futebol, com outros colegas também que são diplomados pela PUC e estão hoje construindo conhecimento, né, junto conosco. Então, por coincidência também, o Kim foi um dos meus formadores, então a alegria hoje é dupla, né, em reencontrar os amigos, de honrar esse convite. Então, agradeço especialmente a ti, Luiz, e toda a instituição da PUC, toda a faculdade, foi muito bacana, assim, uma instituição que me formou enquanto pessoa e profissional. Então, a noite só tem um destino, né, cara, que vai dar boa, com certeza. A gente vai bater esse papo aí, vai ser bacana. Obrigado mesmo. Não, que isso, prazer é nosso. E o não é Valê, desculpa. Luiz Antônio Ribeiro Alves Júnior, coordenador geral das categorias de base do Esporte Clube Cruzeiro, formado em 2012. Boa noite, Luiz. Agora vai. Sim. Beleza. Boa noite a todos, então, estimados colegas, professor, a todos que estão nos assistindo. Tive a oportunidade de estar também com algumas dessas feras na PUC, é um prazer estar falando aí para o pessoal. E vamos ver o que sai dessa mesa redonda aí. Beleza, então tá, estamos aí apresentados nossos queridos convidados. E, pessoal, a gente combinou antes, né, começar light. Começar com aquela perguntinha básica. O futebol deve voltar ou não? Quem começa aí? Posso começar, professor? Vai lá, Lucas. Vai, Antônio, desculpa. Então, na minha opinião, o futebol não deve retornar nesse momento. Tá? O Cruzeiro hoje é situado em Cachoeirinha. Eu estive conversando com o secretário de saúde do município. Não existe um protocolo específico para as categorias de base. Existe um protocolo elaborado pela Federação Gaúcha de Futebol para os clubes profissionais, que se estendem, por não haver um específico para a categoria de base, para as categorias de base. Então, existe toda aquela questão de testagem de atletas para ver se há o Covid ou não, a retestagem depois de tanto tempo. É complicado retomar, principalmente quando a gente fala em processos de formação, mas o nível profissional, com a dupla Grenal retornando ali já às suas atividades, ainda que não normalmente, dá um alento de que a gente pode tentar, sim, no futuro breve, retornar todos os clubes. Porém, eu não acredito que as competições devessem retornar nesse momento, dado que, por mais que os números aqui no Rio Grande do Sul ainda estejam baixos, essa questão de pandemia, o pior pico, vamos dizer assim, na minha opinião, e pelo que eu tenho consultado especialistas, tende a ser agora, da segunda quinzena de junho até a quinzena de agosto. É ali mais ou menos quando a gente vai entender realmente a que ponto o Rio Grande do Sul pode chegar nessa questão da pandemia. Mas, na minha opinião, não se deve voltar agora, não. Eu compartilho um pouco assim dessa linha de pensamento do Luiz. Eu acho que não existe ainda protocolos, ainda principalmente estou falando um pouco de no cenário de base, tá? Não existe protocolo ainda que consiga atender de uma forma organizada, estruturada, para poder voltar, principalmente com criança, com menor de idade, que convive com familiares, com pai, tio, avós, enfim, pessoas que também têm outros cenários de trabalho, outros momentos que não vão poder necessariamente ficar em quarentena. Mais ou menos nessa linha aí do Luiz. Primeiro a gente tem que estruturar muito bem as coisas para depois, aí sim, a gente dar sequência aí no
no futebol, né? Kim, como é que tá a situação lá, tu que veio do Rio? Cara, eu compartilho muito da ideia do inviável retornar às atividades hoje. Acho que é triste falar isso, mas eu até cheguei em Porto Alegre ontem, mas eu tô vindo no Rio, fiquei 3 meses sem sair de casa praticamente. A gente sai para casa somente para ir no supermercado. E até para minha surpresa, quando eu cheguei em Porto Alegre, aqui parece que a vida tá mais normal. Tipo assim, eu esperava que aqui o pessoal estivesse mais resguardado ainda. E nem falando em futebol, eu acho que eu sou contra a volta do futebol, mas nem penso muito em futebol agora. Acho que a gente tem que pensar na questão da saúde. E tu retomar a atividade de qualquer clube, liberar as atividades em clubes, tu vai autorizar muita gente a estar na rua, a estar pegando transporte, a estar, de repente, fazendo circular ainda mais essa questão do vírus. Então, o Rio de Janeiro tá um caos. Assim. A gente pode dizer que tá tudo parado, e eu acho que não tem previsão tão cedo de volta, assim, pelas as notícias e o que a gente vai ouvindo internamente. Anderson. Eu colaboro em tudo que foi respondido. Acredito que o momento agora é bastante caótico, né? Se a gente acompanhar as últimas notícias, a gente vai verificar números alarmantes, né? O Brasil chegou à seguinte marca de 40 mil casos, então é um número muito gigantesco. Em alguns estados, as mortes em 24 horas, elas chegam a um número de 15, 30 mortes em 24 horas, então são dados alarmantes, assim. Eu trago números porque eu acho que ilustra bem o cenário que a gente está. Mas, ao mesmo tempo, eu enquanto formador dentro do futebol, também me coloco em constante reflexão no seguinte sentido. Obviamente, também concordo que não tem que voltar agora, isso é fato, né? Primeiro a gente pensa na crise econômica, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que daqui a 2, talvez 3 meses, quando as iniciativas de saúde pública já tiverem alguns dados mais fidedignos, quando o Brasil, de uma maneira geral, se organizar um pouco melhor, talvez na testagem em massa, talvez nos protocolos de higienização, talvez sim seja possível retornar com algumas restrições, né? Então, respeitando os 2 metros de distância, utilizando máscara, higienizando as mãos. Então, eu, ao mesmo tempo que concordo que não tem que voltar, ainda tenho uma esperança, mesmo que pequena, que a gente consiga ainda fazer algum tipo de atividade nessa temporada. Porque se a gente realmente não fizer nada em 2020, aí eu acho que a coisa vai ficar bem crítica, em especial para aquelas realidades em que a gente não tem tanto aporte financeiro de emergência, né? A gente sabe que, infelizmente, no Rio Grande do Sul é Grêmio e Inter, outros colegas que estão aqui representando outros clubes, claro, ainda tem uma estrutura boa, mas e os clubes da Série D, se não retornarem, como será que a gente vai fazer, né? Então, é nisso que eu me preocupo, assim. Então, concordo que não tem que voltar, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente também tem que pensar em outros meios. Gradativos, obviamente, respeitando, né, a questão do vírus, que ela é muito séria, muito severa, mas também pensar se daqui a pouco, lá por outubro, que seja, quando as coisas não vão estar tão frias, né, não vai ter tanta chuva aqui no estado, se a gente não consegue voltar de uma maneira gradual, entende? É isso que eu penso, assim. Sim. Luiz, o que tu acha disso? Cara, eu acho que o futebol ele tem uma responsabilidade social, né, por trás de tudo isso. Mas, e pensando em formação, eu acredito que não seria um bom momento. É um momento delicado de pensar nas categorias de base e voltar ao futebol. Mas acredito que o futebol profissional ele pode voltar com certeza, com todos os cuidados, com toda a atenção. Pensando em clubes menores, sem estrutura, sem condição, aí vai também a parte governamental de se vai ter algum apoio a esses clubes, mas eu acho que a gente não tem ideia nenhuma de quando vai ser o mês com o maior pico, quando vai ser o menor. Então, eu acho que a gente não pode ficar nesse achismo de que vai, se não vai, e tem que ver muitas coisas por trás disso aí. Então, com todo cuidado e responsabilidade, o futebol profissional pode voltar. Sim. Esse é um ponto importante, né, pessoal? Quando a gente fala assim, e a pergunta foi de propósito, genérica, né? O futebol deve voltar ou não? O futebol é algo muito amplo, né? Normalmente a gente, quando fala assim, parece que está falando só
do futebol profissional, clube Série A, que é uma realidade que é muito diferente do que a gente vê na categoria de base, a gente vai ver em outros clubes de outras séries. Então, o que vocês pensam, principalmente esse debate, vocês não acham que deveria a gente começar a debater não no futebol, mas nos futebols, se a gente pode colocar assim, em diferentes níveis? Vamos começar, assim como a gente tem bandeiras nas regiões, vamos começar a dividir esse futebol e debater ele separadamente? O que vocês acham disso? Essa é uma questão até que eu vou um pouco contra o que o Luiz falou, tá? Porque justamente nessa questão do profissional há uma implicação muito grande dessa questão das bandeiras. Então, hoje aqui em Porto Alegre, a dupla Grenal consegue treinar. Em Caxias do Sul, a dupla Caju consegue treinar. Porém, tem alguns locais no Rio Grande do Sul que os clubes ainda não estão liberados para treinamento. E aí, como já existe uma disparidade muito gigante da dupla Grenal para as demais equipes, vamos dizer assim, do gauchão. Essa diferença ela vai ficar muito maior, porque a dupla Grenal já vem treinando há 1 mês e meio, mesmo que não da forma, no contexto normal, vamos dizer assim, mas já saiu na frente dos clubes do interior. Então, tem que haver realmente muito cuidado para dizer, o futebol pode voltar agora no profissional. Não é bem assim. Vai acabar havendo um desequilíbrio muito grande. E falando a nível nacional, então nem se fala, porque quem pode dizer melhor do que nós aí, a questão atual do Rio de Janeiro está bem caótica lá. E como é que os clubes vão voltar, né? Temos o pessoal lá do Nordeste também. Então, tem que ser bem avaliado isso, porque vai existir, com certeza, alguns mais prejudicados do que outros. Porém, tem que tentar chegar num ponto onde a gente tente, na medida possível, equilibrar isso, porque senão vai ficar realmente bastante distante. E falando, então, em Libertadores e esses outros campeonatos maiores, eu, olha, sinceramente, acho que a solução seria uma reavaliação do calendário e talvez para esse ano ou para os próximos 3 anos, tentar um reajuste, como é o calendário, por exemplo, europeu, de meio de ano a meio de ano. Talvez fosse uma forma de tentar achar um mecanismo para ajustar isso. E o futebol, ele é muito, como tu citou, né, Luiz, a questão de ter vários níveis, ter diferentes níveis na categoria de base. Vou dar um exemplo, né? Lá no clube a gente tem os meninos alojados. Como é que a gente vai trazer meninos alojados de diferentes lugares do Brasil para ficar entre 100 pessoas dentro do alojamento, sabe? Então, não é somente a questão dos níveis de séries, né? Tem os níveis de faixa etária que os clubes atendem. Não sei como é que funciona lá no Cruzeiro, mas o Vasco eu sei que tem um alojamento grande também. Então, é muito mais complexo esse retorno do futebol do que a gente pensa, né? Não é uma coisa tão simples da gente mensurar e a gente classificar, né? Então, é uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada, muito bem pensada. Eu vou ser bem sincero, é difícil até hoje a gente dizer assim, o que é certo e o que não é. É uma coisa que nunca aconteceu. Então, eu acho que quem crava uma certeza está sendo irresponsável, tanto para um lado quanto para o outro. Porque a gente precisa entender bem, primeiro, todos os níveis, cada situação do clube, cada situação sobre faixa etária, e aí sim começar a gerar protocolos, até alguns tipos de protocolos independentes do clube, né? Dependentes do clube e tal. Mas eu acho que é muito complexa essa discussão, e ela é muito válida, porque eu acho que em cima dessas discussões, com diferentes níveis de clubes e de séries e de métodos que o clube usa, que daqui a pouco vai se chegar numa ideia, para aí sim começar a trabalhar em cima dessa ideia para iniciar esse retorno. Né? Anderson? Concordo muito com várias questões que já foram colocadas ali, tanto pelo Marchetti quanto pelo Luiz, e destaco principalmente uma anotação que eu fiz na fala do Luiz do formato das competições, né? Se
como vocês falaram, se for logicamente recomendado que a gente retorne ainda nesse ano ou no ano que vem pelas unidades de saúde, pelos órgãos responsáveis, pensar numa maneira de, primeiro, equilibrar a condição pela qual os clubes vão retornar, seja financeira, seja estrutural, seja ela qual for. Então, daqui a pouco, regionalizar, talvez fracionar um pouco mais os campeonatos, né, e dar prêmios daqui a pouco nas fases anteriores, nas fases que antecedem a grande final, acho que seria legal. Seria um prêmio para os clubes que não têm tantas condições agora na epidemia. Além disso, também, tá? Acredito que mudar os prazos, então talvez fazer meia temporada, sim, acho que seria uma solução. Isso a nível profissional, né? E a nível base, eu acho que deveria haver um pouco mais também de empatia, né? Por parte das organizações, como federações ou dos próprios clubes, para que a gente faça um campeonato daqui a pouco a tiro curto, um campeonato mais regionalizado, para não ter exatamente isso que o Marquete falou de o menino que é lá do norte, nordeste, se deslocar para o centro do país ou para o sul, quando a coisa ainda não está muito controlada. Então, acho que essas iniciativas, tá, em conjunto, eu acho que elas vão favorecer. Obviamente, no dia que os órgãos de saúde competentes nos falarem que é saudável, que é seguro retornar para a competição, né? Mas eu acho que essas são iniciativas importantes. Eu acho que quando a gente voltar, o período pós-pandemia ele vai ser um período de muita empatia, assim. Eu acho que a gente não... Eu acredito, tá, que essa transformação ela vai ocorrer. Eu acho que ninguém vai querer passar por cima do outro, espero, né, que isso aconteça, porque vai estar difícil para todo mundo, né? Tanto para quem tem condições, digamos assim, de superar essa pandemia, quanto para quem não tem. Mas acredito que seja isso. E Luiz, o que tu me diz, Júnior? Deixa eu tirar aqui para ti. Deu? Deu. Quando eu falei da volta, também eu pensei num âmbito estadual, não nacional, né? Também pensando no Rio, São Paulo, eu acredito que a situação lá é diferente. Então, pensando aqui na nossa região, e claro, com essa empatia, com todo o controle, o cuidado, porque é bem aquilo que tu falou, né? No futebol não é só o futebol, tem muita coisa por trás disso. E tem muito CPF por trás disso também, como de qualquer empresa. Então a gente tem que abrir a cabeça e pensar maior, com responsabilidade, é claro, com todo cuidado. E claro que a gente não vai expor garotos da base, fazendo essa transição de garotos do norte, do nordeste. Eu acho que isso é perfeito, não tem nem que pensar nisso. Mas já sinalizando com o retorno da dupla Grenal, por que não pensando se o nosso estado já está à frente dos demais, numa situação mais favorável, nos parece. Igual o Marquete falou, não tem como a gente afirmar nada. É um assunto que ninguém tem experiência para a gente afirmar para um lado ou para o outro se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? Então, é uma dúvida. Kim, tem alguma opinião sobre isso, cara? A gente vai falar, para não ficar muito repetitivo, só queria, eu acho que envolve muitas situações, né, no que o colega falou ali a respeito de mudar o calendário. Eu acho que envolve, são diversas questões diferentes, não é uma questão tão simples de só alteração, envolve questão de verão, de muita coisa que envolve. E não sei se seria uma boa solução para isso. Mas o que eu acho é que a gente, muitas vezes, a gente ouve falar, o pessoal falando, os outros países já estão voltando, tem país que está voltando e ainda tem casos e tal. Sim. Casos culturais, diferença cultural, diferença de recurso financeiro. O Brasil, como a gente sabe, é um país continental onde é muito diferente. O que acontece aqui no sul é totalmente diferente do que acontece no centro, e muito diferente do que acontece no norte ou no nordeste. Então, eu acho que vai acabar ficando muito desleal, como o Luiz falou ali antes. Os clubes grandes vão conseguir voltar, vão ter toda a estrutura, mas os menores. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma questão muito bem pensada e coerente para todos os níveis, né? Porque senão, cara, o Inter, o Grêmio, o Flamengo vão disparar ainda mais na frente dos outros que estão tentando se organizar para chegar perto. Sim. Então, eu não vejo saída para voltar agora por causa disso, por causa dessas diferenças de localização, de zona do país. Então, é muito difícil dizer agora, não, vamos voltar, a Série A vai voltar. Tá, mas aí no Nordeste está uma situação, no Sul está outra situação, no Centro-Sul está outra, no Centro está outra situação diferente.
Então, eu acho que tem que ser com muita calma mesmo. Não vejo uma solução para agora, assim, por causa dessas diferenças. É diferente, eu até ia trazer esse exemplo, é muito diferente, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos com Portugal e continuo fazendo. Lá é um país que, se comparar tamanho, é o tamanho do Rio Grande do Sul. Então, é outra situação toda diferente. Se quiser voltar ao Campeonato Gaúcho, de repente, tu consegue daqui a um mês, alguma coisa assim, se organizar. Mas pensar em nível nacional é muito difícil. Eu acho que vai demorar bastante ainda. Vocês acham que eu concordo com vocês também, a questão não é a igualdade, né? É a equidade da competição que vai ser complicado, né? Mas se a gente for pensar em teoria, não tem um equilíbrio, né? Vamos dizer assim, a gente sempre pensa que há um equilíbrio, né? E as regras estão aí, e os regulamentos, mas, enfim, existe vamos dizer assim, um desequilíbrio natural, porque um clube tem mais investimento, o outro tem menos, né? Talvez aqui esse momento acentue ainda mais essa diferença, e a gente quer sempre pensar que a competição ela tem um fator de justiça, né? Que todos têm uma condição pelo menos ideal. E aqui a gente sempre discutiu no Rio Grande do Sul a questão, quando começa o Campeonato Gaúcho, que os clubes do interior começam antes e a dupla Grenal depois tem um equilíbrio. E aí tem essa questão da preparação física, né? Até começar contigo, Luiz Júnior. Como é que fica o atleta? Trabalhando com o atleta, como é que ele trabalha isso, tu entende? O cara tem que trabalhar e de repente volta uma bandeira e ele não volta. Então, como é que se planeja dentro de um cenário implanejável quase, né? Tu diz no retorno dele ou nos treinamentos em casa? Nos treinamentos, né? Ele está em casa, depois ele retorna, depois ele volta. Como é que ele faz? Cara, pensando mais na parte de treinamento, é respeitar os princípios ali que ele está treinando, a individualidade de cada atleta e a especificidade do treinamento. Eu acho que não pode fugir disso para eles tentar manter uma melhor performance nesse momento que a gente está passando. E também eu vejo que esse período da volta, uma palavra que eu acho chave, que é a transdisciplinariedade entre o grupo ali, que é entre a fisiologia, entre os preparadores físicos e entre a comissão técnica no geral. Então, saber conhecer esse atleta e entender esses 4 pilares, que é a avaliação, o diagnóstico, a avaliação dele e uma possível reabilitação, eu acho que é o importante para esse retorno, porque nessa quarentena aí o que a gente tem ouvido falar muito é sobre uma má qualidade no sono e na alimentação dos atletas. Então, e a gente sabe que o sono e a alimentação, eles são os fatores principais para uma recuperação tecidual. Então, quando eu receber esses atletas de volta, eu tenho que saber muito o bem-estar desses atletas, fazer aquela escala de recuperação e de bem-estar, como está o sono, como foi esse período de treinamento e esse retorno ao clube. E a gente viu que na Alemanha, lá nessa primeira rodada, já houve 8 lesões. Então, essa carga acentuada de treinamento com esse retorno também é um sinal vermelho que a gente tem que ligar, pensando no retorno dos atletas. Pessoal, não sei se vocês querem fazer esse comentário sobre a preparação física, o que eu estava pensando para quem trabalha ali na base, que envolve também não só os aspectos físicos, enfim, emocionais, mas também a própria questão da família, das outras pressões que vocês acabam sofrendo. Eu acho que em relação a isso que o Luiz estava comentando, a gente produziu um gráfico, a gente fez um gráfico lá em relação à última semana de treinos presenciais dentro do clube, em relação a volume, cargas, enfim. E depois a gente viu um gráfico sobre o nível que os jogadores estão agora, também em relação a cargas, volume. E esse gráfico ele tem uma queda muito grande, assim, é uma queda muito considerável, uma queda que inclusive é um fator
muito influente para a gente pensar como vai ser essa volta dos atletas ao treino, né? Porque não é simplesmente agora nós vamos condicionar eles 3 meses parado. Maioria dos meninos que são os atletas, eles nunca tiveram esse período. Então, o retorno deles em relação à adaptação e ao treino vai ser uma coisa que vai ter que ser muito bem elaborada por todos, né? Como o Luiz falou, na verdade, por todos os pilares do clube, né? A parte física, da psicologia ali, mental, e dos elementos de jogo, parte tática, técnica. Então, isso vai ter que ter um cuidado muito grande em relação aos clubes, porque senão isso aí vai ser essa volta, acelerando alguns protocolos, vai ser um fator prejudicial para o clube em relação ao atleta, né? Em relação a lesões, a desempenho, porque não adianta voltar e o clube não saber periodizar essa forma de treinar do atleta, e o atleta machucar, lesionar, e ele não ter a performance dele no dia a dia. Então, isso vai ter que ser muito bem elaborado pelos clubes, muito bem estruturado, porque senão vai ser essa volta precoce, ela acaba sendo mais prejudicial ainda, né? Por mais que alguns clubes estejam tentando diminuir esse impacto, como é o caso do Internacional, do Grêmio, do próprio Cruzeiro, falando em categoria de base, quando se mantém as sessões de treinamento via Zoom, via Meet, não é a mesma coisa. Não é a mesma dedicação dos atletas, não é a mesma cobrança do professor, porque as imagens não são tão claras para o professor corrigir postura, corrigir vários aspectos, cobrar da forma que deveria ser cobrado. E vamos ser bem sinceros, não temos por que ser hipócritas aqui, estamos falando entre profissionais. A maioria dos atletas pensam que estão de férias. Eles estão curtindo, os hábitos alimentares deles mudaram, os hábitos de sono, como o Luiz antes tinha mencionado, também mudaram, né? Então, e quando se fala em categorias de base, nossa, aí isso é pior ainda, cara, porque já é uma briga constante, Marquete, aí o pessoal pode falar bem sobre isso, celular até tarde, redes sociais até tarde, com certeza isso piorou, né? O rendimento dos atletas, consequentemente, não é o melhor esperado nos treinamentos. Então, é bem complexa essa questão, né? A gente pode perder o risco, a gente pode correr o risco de perder uma geração. Vocês acham que pode chegar a esse impacto? Depois, então, já passo para ti depois, Anderson. Eu vou pegar um gancho bem interessante disso que tu falou, professor, porque assim, eu ouço falar muito na questão do sub-20, que agora o pessoal de último ano da sub-20 vai ter que assinar contrato tendo jogado ali os 3 meses finais do ano, 4 meses finais do ano. Mas eu vou trazer um pouquinho para o nosso assado aqui. A nossa categoria principal hoje da base é o juvenil. Então se fala muito, poxa, esse é o ano dos 2003, que seria o último ano do sub-17. Os 2003 estão sendo prejudicados, os 2013 estão sendo prejudicados. Todo mundo está prejudicado. Os 2004, que é o primeiro ano de juvenil, também está muito prejudicado, porque não vai pegar aquela bagagem da 2003, que seria o segundo ano, eles estariam ali para aprender. Então, eu acredito que vai haver, sim, uma defasagem, mas eu não acredito em perda de geração. Muitos desses atletas que estão ali na sub-20, ou mesmo no juvenil, que são quase o final do funil do futebol, vamos dizer assim, já mostraram muito do seu valor. Eu acho que dentro dessa adversidade agora é uma grande oportunidade. Eu vejo assim, principalmente para os atletas, e tenho falado isso na medida do possível com eles. Porque quem se tocar, quem se der conta de que, poxa, se eu me esforçar agora, cara, se eu realmente me dedicar, enquanto alguns estão no celular até tarde, enquanto uns não estão dormindo bem, se eu fizer a minha parte, se eu realmente tiver interesse de chegar no nível profissional, eu vou ascender de uma forma que ninguém me segura mais. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que, por mais que seja até aterrorizante, vamos dizer assim, esse momento que a gente esteja vivendo, é uma grande oportunidade para os atletas se eles souberem aproveitar. E existe, né, Luiz, algumas ideias de... ainda um estudo primário, assim, um estudo inicial sobre aumentar essa idade, né, para 21, para que essas categorias, essa idade não perca esse último ano, né? Então,
talvez não prejudicado, todos serão. Não vejo como não enxergar isso. Isso é um fato. Só que já existe uma conversa inicial em alguns clubes para tentar daqui a pouco mudar essa estrutura de sub-20 para sub-21 para que possa acontecer, oportunizar esses meninos no último ano. E eu concordo muito com o que tu falou. Eu acho que, olhando pelo olhar da base agora, a gente também tem que pensar num cenário positivo e nós temos que pensar em novas tendências. Os clubes pós-pandemia, vão olhar mais para o futebol de base. Eu acho que o futebol, principalmente aqui no Brasil, ele já está mais precoce. Meninos com 17, 18 anos já estão andando pelo profissional. Só que pós-pandemia, eu acho que vai ser muito importante a influência da base no profissional, porque os clubes vão precisar gerar receita, os clubes vão precisar e eles vão olhar para os meninos da base. Então, eu penso como tu. Eu acho que daqui a pouco, pós-pandemia, vai acontecer muitas oportunidades dos meninos que estão se dedicando nesse momento. Eu tenho falado isso muito com os meus atletas ali, que a gente tem que olhar por um outro lado, um lado assim, mais de otimismo, que daqui a pouco, com 16, 17 anos, eles podem estar caminhando pelo profissional, sabe? Porque o clube vai precisar gerar essa renda através do seu produto, né? E seu produto são os jogadores da base. Né? Anderson. Concordo muito com tudo que foi falado e principalmente nessa última frase do Marchetti. Eu acho que a gente também tem que passar essa imagem para os nossos atletas, para as crianças que trabalham conosco, adolescentes, enfim, porque obviamente é um momento difícil, obviamente é muito complicado também de projetar um retorno, mas ao mesmo tempo, se a gente conseguir colocar na cabeça deles que desses momentos difíceis é que se tornam grandes líderes, grandes craques ou enfim jogadores notáveis, talvez a gente possa colher um fruto ali na frente, né? Outra questão, lógico que esses 3, 4, 5, talvez, enfim, 6 meses treinando em casa não são tão efetivos em algumas questões, obviamente não todas, do que o treino presencial, né? E eu digo isso muito mais na questão comportamental, na questão psicológica e emocional do atleta. Porque a vivência de clube, por mais que ela seja alto nível, ela é muito boa, né? Ela é muito saudável para a cabeça do atleta. Então, estando em casa, por mais que ele tenha a companhia da família, é diferente, realmente. Alguns sentem mais, outros menos. Mas eu acho que o segredo, entre aspas, assim, se é que existe um segredo, vai estar justamente na gente entender que esse destreinamento, entre aspas, que eles estão tendo agora em casa, pode gerar algum tipo de consequência se a gente não entender isso no retorno presencial. Ou seja, se realmente, quando o menino voltar para o clube, a gente tentar correr atrás do tempo, falar que tem que vencer campeonato e tal, aí sim eu acho que o índice de lesão vai subir, eu acho que eles não vão estar com a cabeça preparada para absorver e digerir tanta informação. Então, acho que o segredo, nós, enquanto formadores, vai estar justamente nesse link de sair do isolamento social, do treino em casa, trazer o atleta de volta para a realidade do seu clube, mas aí sim colocar ele numa condição de retreinamento, entre aspas, digamos assim. Fazendo a reavaliação dos testes, começando numa carga de exercício físico adequada, né? Porque, querendo ou não, ele não estava correndo grandes distâncias, como ele estava antes treinando conosco. A questão de força também, mesmo que virtualmente, trabalhando ali pelo Google Meet ou pelo Zoom, ela não é a mesma, como o Luiz já tinha falado, né? Eu não estou ali para corrigir, para dar o estímulo. Então, acho que o segredo é esse, sim. Entender que quando tudo retornar, e se Deus quiser vai retornar, a gente tem que ter um pouco de calma, assim, um pouco de paciência, que as coisas vão voltar ao seu lugar, mas talvez demorem um pouquinho. Então, bem colocado pelos colegas aí, concordo muito. Sim, eu queria entrar também nesse assunto, mas já te provocar num outro, daí a gente continua a roda aqui. E já falar para o pessoal que se eles quiserem mandar perguntas, podem mandar pelo chat, tanto aqui no Zoom, quanto ali no YouTube, que lá no YouTube a gente tem um pessoal assistindo também. Nesse sentido de oportunidade que essa mudança está gerando, não seria também o momento da gente repensar todo o nosso calendário e voltar ele para um modelo europeu de janelas? Eu acho que isso mudaria também. Não seria uma oportunidade desse novo olhar? E se sim, quem deveria estar liderando esse processo, na tua opinião? Os clubes ou a CBF? Cara, eu acho
Primeiro, eu acho que isso tem que se partir sempre do maior, né? Tem que partir sempre da CBF. A CBF for uma instituição séria para pensar nessas questões assim. Eu acho que tem que partir deles, porque são quem organiza o calendário, quem organiza as principais competições e tudo. Mas essa questão de mudança de calendário, eu acho que ela influencia em muitas questões do nosso da nossa cultura, vamos botar assim. A gente teria que jogar no verão, por exemplo. O nosso verão aqui, que em muitos lugares do Brasil é quase desumano jogar. Então, a gente pensa muito no sul aqui, que de repente para nós é um pouquinho mais flexível, mas tem lugares que fica inviável, né? Inviável de tu ter a prática esportiva com qualidade durante um verão. Pô, os caras jogam na neve lá na Europa, cara. Mas é um lugar preparado para isso, com estádio muitas vezes até com uma condição climática, com climatização. Então acho que a nossa estrutura ainda não comporta isso, eu acho. O que eu penso é isso, a nossa estrutura não comporta uma organização assim, por causa que eu acho que vai influenciar muitas questões. A gente tem muita questão das férias aqui, então, poxa, nas férias, que é quando o pessoal de repente viaja, vai estar de repente numa fase final de campeonato. Então acho que é meio complicado. Não sei se seria tão fácil assim fazer essa troca de calendário. Só colaborando antes com a questão antes, até com o que o Anderson falou, com o que o pessoal falou, eu acho que um dos principais problemas desse retorno é que eles estão passando muito tempo longe do específico, né, da especificidade do futebol. Isso eu acho que a gente vai voltar com um déficit, esse destreino que eles estão fazendo na parte específica, na parte tática, na parte até mesmo de ter a bola, né, com o colega, não ser uma bola individual, tipo ali que pode fazer exercícios individuais, mas uma bola para compartilhar. Eu acho que isso vai trazer e aí vai vir uma paciência do Marquete, que é treinador, vai vir uma paciência do pessoal, porque vai ter muita gente que vai chegar destreinado. E às vezes era o cara que de repente era o cara do time, ou que segurava umas pontas, e de repente vai voltar totalmente diferente. Então, acho que vai ser uma questão bem complicada. E daí outra questão que eu vou puxar, que de repente pode ser falada, é da saúde mental. A saúde mental deles, eu acho que quem vive na base agora vive uma questão, tá sempre pressionado porque tem dispensa, tem campeonato, em algumas categorias, como a do Lucas, de repente já tem a primeira convocação para a seleção brasileira, os outros, de repente, como falou antes do Sub-20, é a minha última chance de me destacar e conseguir um contrato. Então, a saúde mental para isso, daí a Fernanda está aí acompanhando, eu acho que ela deve estar trabalhando bastante sobre isso. Acho que vai ser uma dos principais, e é um dos principais trabalhos que eu penso que os clubes têm que fazer agora. É a questão da saúde mental, de conversar, de dar uma segurança para os atletas também. Eu vi muitos clubes dispensando atletas nesse período, né, o que eu acho que é desumano, posso colocar assim. Desumano tu dispensar alguém agora durante esse período. Não só atletas, dispensaram funcionários também, mas daí envolve questão financeira, de economia e tal. E também acho, como o Lucas falou, de repente a base acho que vai ser a salvação de muitos clubes agora. Só que os clubes, quando começaram agora a apertar a questão financeira, por onde eles começaram as demissões? Pela base. Então, enquanto de repente um jogador poderia pagar todo o ano da base, ou um profissional que não está sendo utilizado lá, não, eles começaram dispensando atletas da base, profissionais da base, o que eu acho que foi um caminho errado também. Então, cara, acho que vai desdobrar muitas coisas aí. Ao meu ver, acho que vai ser bem, bem complicada essa volta, mas acho que tem que cuidar desses pontos. Tem que ter muita paciência quando eles voltarem. E durante esse período, trabalhar bastante a questão de saúde mental com eles, eu acho que vai ser muito importante também. Luiz, quer falar? Como é que tu tá te mexendo aí? Seguir o link do que o Kim falou ali, que eu iniciei lá, falando da especificidade, que é o importante, né? Que a gente vê, tá aí muitos clubes fazendo lives e pelo Zoom, e a gente vê que na maioria dos treinamentos, tudo que está acontecendo está sendo bem fora do específico e do individual de cada atleta. E o grande complicador dessa história é o destreino total, né? Porque quando tem o destreino programado, que é as férias do atleta, isso é bom. Esse destreino é bom, porque a gente quer que ela baixe nas cargas e quando ele voltar, a gente vai dar as cargas ideais. Mas esse destreino que está ocorrendo pela pandemia é fora de controle,
é uma alimentação inadequada, igual o Luiz Antônio falou, ainda mais da garotada da base, muitas horas em redes sociais, não tem o sono direito, não tem aquela recuperação. Então, isso aí vai afetar as capacidades físicas, fisiológicas, né, e psicológicas dos atletas. E vai ser bem complicado, eu acho, também, esse retorno. E é onde a gente tem que abrir o olho e tomar todo o cuidado com toda a comissão técnica, né? Galera, pensando aqui no futuro, então, já que o Luiz também já abordou isso, todas essas questões que vão ser importantes, eu tinha lançado aqui uma enquete antes para o pessoal, votaram e deu quase meio a meio aqui. A pergunta era se era a favor da volta do futebol, 54% não e 46% sim. Então, o pessoal que está aqui, também seria legal mandar ali as perguntas e até mandar a opinião de vocês ali no chat, qual que é o ponto de vista de vocês. Porque, pensando no futuro, esse impacto no clube, né? Pô, o Lucas já falou a questão da importância que vai ser da base, e aí, quando o clube vai olhar a base agora, a grande maioria está sucateada, não teve aquele investimento, né? Não teve aquele olhar, vamos dizer assim, a longo prazo. O que falta, na opinião de vocês, para a mudança de tudo que a gente sabe na teoria, como assim, no aspecto de gestão de clube, entrando aqui nessa questão do quanto os clubes vão poder sobreviver, porque o que o pessoal fala, né, e principalmente que a gente lê, ouve, assiste em outros debates, os clubes vão quebrar e vai acabar o futebol. Então, assim, isso é um pouco, vamos dizer assim, criar um caos no meio da epidemia. Então, o que vocês acham? O que falta para mudar a mentalidade dos gestores, das pessoas que estão, vocês que estão lá no dia a dia, conversam, trabalham, ouvem? O que falta para mudar a mentalidade do entendimento do impacto que o futebol tem, a gente entende socialmente, educacionalmente, economicamente? Que vem mudando, já vem mudando, aos pouquinhos, principalmente nos clubes grandes, mas vem mudando. Nos clubes menores, as categorias de base, elas acabam recebendo maior visibilidade, vamos dizer assim. No ano passado, o Cruzeiro mesmo profissionalizou 5 meninos campeões gaúchos sub-17. Precoce? Pode ser que sim, mas é um olhar já atento àqueles meninos que acabaram se destacando e que podem vir a ser negócios para o clube e a sobrevivência, principalmente de clubes pequenos do interior, né? Mas essa questão vamos pegar os clubes cariocas lá como exemplo, o próprio Vasco do Quinho ali lançou vários meninos por último, né? O Botafogo tem lançado também. A dor faz gemer, não adianta. Se os clubes não têm dinheiro, o Santos de Robinho, o Diego, aquela galera toda, também foi assim. O problema não. A grande questão, eu acho que o futebol vai mudar muito nessa visão. Vai servir para que os clubes se reorganizem mais financeiramente, entendam melhor. O mercado ele tá muito nivelado por cima na questão financeira. Eu acho que os valores vão ter que cair naturalmente e, consequentemente, vão acabar se adaptando. O que me preocupa, só sinceramente agora falando a nível nacional, eu já acho que há uma precocidade na questão de mandar atletas daqui para fora. Muitos atletas acabam saindo muito cedo do Brasil e a gente vai ouvir falar deles quando eles já estouraram na Europa. Eu acredito que também os clubes, por uma questão de sobrevivência, vão acabar fazendo mais ainda isso. Vão acabar... mais cedo os atletas vão acabar saindo daqui, o que é uma pena, né? Porque isso acaba defasando um pouco o surgimento de novos talentos dentro do futebol brasileiro mesmo. Eu acho que... Desculpa, não sei se alguém ia falar. Fala. Mas... Não, eu ia comentar, tu comentou, Luiz, sobre o que a gente poderia mudar. Eu acho que isso tá mudando, como o Luiz falou, e eu acho, mas a principal mudança, a gente, por exemplo, trabalha no campo, a gente vê muitos profissionais se preparando, estudando, buscando
buscando a evolução específica da sua área. Só que ainda hoje alguns clubes não têm gestores capacitados específicos para aquela área. Então eu acho que hoje a grande mudança em alguns ou em vários clubes é essa capacitação dos gestores. Tá? A gente vê o exemplo aí do Luiz aí que a gente conhece ele há muito tempo, a gente sabe o trabalho que ele fez lá no Cruzeirinho desde as pequenas. Hoje ele se preparou, ele se capacitou hoje para estar gerindo o futebol profissional do Cruzeiro. Ele é uma das pessoas que pensa o futebol do Cruzeiro. É uma pessoa que se preparou, estudou. Então, eu acho que no momento que a gente conseguir essa capacitação, não somente do pessoal que está no campo, do pessoal que está ali diretamente com o jogador, mas as pessoas que gerem o processo, o futebol ele vai caminhar de uma forma muito, muito positiva, porque o Brasil é uma fábrica de jogador. O Brasil tem uma matéria-prima impressionante, que nenhum outro lugar tem. O que nos falta, talvez, seja essa nossa organização dentro do campo, sobre organização metodológica de treinamentos, mas uma organização fora do campo das pessoas que gerem esse processo, sabe? Então, eu acho que no momento que essa qualificação acontecer dentro e fora do campo, nós vamos voltar a ser uma potência muito, muito grande em relação à formação e até mesmo a desempenho das nossas equipes profissionais em referência ao cenário mundial do futebol, né? Então, eu vejo que essa é uma mudança importante que ela já está acontecendo, né? A gente já vê, deu exemplo do Luiz, mas o próprio Kim aí também, que é outra pessoa que está envolvida na parte de gestão. Essas pessoas estão crescendo nos clubes e estão cada vez mais se qualificando, né? Então, eu acho bem... Só para complementar a resposta do Luiz, eu acho que esse é o grande ponto aí que a gente pode continuar evoluindo, né? Aí, ao encontro do que o Marchetti falou, eu acho que o que poderia melhorar é exatamente isso. Já está começando a existir uma exigência para quem trabalha dentro do campo. A CBF se organizou lá, fez as licenças e hoje já exige, e já começa a exigir que o treinador tenha essas licenças. Isso é excelente. Só que para fora do campo não tem nada ainda. Então, muitos clubes, quem continua fazendo a gestão e mandando, a gente pode dizer assim, são torcedores, né? Torcedores que às vezes agem com o coração e não com a cabeça, não pensam. Então, eu acho que no momento que a questão de fora do campo se organizar e começar a ter essa exigência de ter um coordenador ou um gestor, um gerente que tenha formação para isso, que tenha conhecimento para isso e não seja aceito qualquer pessoa ali, eu acho que aí a gente vai dar um salto muito grande de qualidade na organização, no planejamento. Eu acho que vem muito do planejamento. O Luiz Antônio falou da questão de enviar muitos meninos cedo para fora do país. Mas se isso for um planejamento do clube, eu acho que é excelente. Eu vou dar um exemplo de jogadores do Sub-20 que chega no final do ano do Sub-20 ali e muitos não sabem para onde vão. 5 ou 6 vão ser aproveitados no clube, na equipe profissional, e os outros 20 do grupo. Se for um planejamento do clube, já ter alguma coisa organizada para enviar com parceiros fora do país, pode gerar negócio ao invés de simplesmente dispensar um atleta. Então, mas isso é um planejamento, é uma organização, é tu criar parcerias. Então, acho que quando começar a ter essa profissionalização e pessoas para pensar nisso, em todos os clubes, com certeza a gente vai gerar muito mais recursos e vai conseguir organizar muito mais as bases, os profissionais e seja qual escalão que for. Então, acho que vem disso, de ter uma exigência de quem organiza as regras, os clubes, as competições, de exigir alguma formação, de exigir algumas questões assim para que a gente possa dar um passinho adiante aí e não ficar atrasado, como a gente já vê que o pessoal de fora já está bem adiantado. Quer falar, Anderson? Só concordando mais uma vez com tudo que foi dito. Se eu não me engano, na quarta, na verdade, teve um evento da CBF, né, um webinar falando sobre vários assuntos dessa semana agora, justamente sobre essa temática assim, de capacitar as pessoas, tanto as de campo quanto as que ficam no planejamento de seus clubes. E eu acho que é exatamente isso, tudo que já falaram que falta, e principalmente, tá?
como o Kim colocou na última frase dele ali, não sei porquê, mas entendo, enxergo e sinto que no Brasil as coisas precisam ser normatizadas primeiro para depois virar algo cultural e espontâneo. Então, respeitando a nossa herança cultural, acho que sim, tem que ter uma exigência por parte dos órgãos que regem o futebol, CBF, as federações. Aí, depois disso, a gente qualificar os gestores de planejamento e também as pessoas do campo. E mais do que isso, tá? Além de obrigar, eu acho que também tem que haver um estímulo, digamos assim, para as próximas gerações, né? Porque daqui a pouco nós todos aqui, a gente busca a qualificação porque nos ensinaram assim, né? A gente foi formado assim. Então, a gente também tem que fazer jus a esse exemplo e passar para as próximas gerações, tá? Só para concordar mesmo, assim. E eu acho que o caminho é por aí. Luiz Júnior, vou começar aqui contigo. Tem uma questão. Primeiro a Fernanda, professora Fernanda, obrigado, Fernanda. Falou que em relação à saúde mental é muito importante o cuidado. Quem quer falar? Não. Pergunta da Fernanda, já fiquei... Não, o da Fernanda é comentário. Eu já puxei um livro aqui, um artigo, e já estou aqui já. Pode dar de referência. Referência. E aí ela fala muito dos cuidados, né? Com diferentes comportamentos no retorno, merece atenção, mas o que ela falou também importante é o cuidado não só com o atleta, mas também com vocês, né? Quem está no campo, os treinadores, fisiologistas, então todo mundo que está ali envolvido, né? Que também merece uma atenção, não só o atleta. E o Lucas colocou uma pergunta com relação ao destreino. No sindicato de atletas pede 15 dias de pré-temporada para os atletas antes de voltar ao campeonato. Seria o suficiente para uma situação tão atípica? Seria o suficiente para os times enfrentarem decisões estaduais, voltarem a disputar campeonatos importantes? Além do risco de lesão e o rendimento do atleta que estão subindo, que estão começando, como lidar e blindar com a possível queda de rendimento? Começa por ti, Luiz Júnior, o que tu acha? Cara, quanto ao que a Fagiane falou sobre a comissão, né, sobre o bem-estar da comissão, segundo os atletas, todo mundo sofre, né, nesse período, e não só os atletas. Então, o que eu tenho por costume fazer com os atletas é saber o bem-estar deles através de questionários e de uma própria conversa bem tranquila assim no dia a dia. E também seria interessante fazer isso com a comissão e com todos envolvidos no treinamento, na sessão de treino ali. Então, saber como está cada profissional após isso também seria muito interessante. Até, acho que possíveis estudos em cima disso aí seria uma possibilidade. E eu acho que é o caminho. Então, e questionários fáceis de fácil aplicação, né? Que clubes de referência fazem. Então, de simples perguntas para saber como está a relação do sono, do humor, da qualidade de vida, no geral, eu acho que ajuda. E quanto ao destreino, que é aquele período que a gente falou, né? Eu acredito que nessa fase, 15 dias seria pouco pensando numa pré-temporada, assim. É que eu acredito a pré-temporada, a temporada passada ela já foi a pré-temporada. Então a temporada que começa é a temporada. Não sei se tu me entendeu. Eu não penso na pré-temporada como uma coisa separada da temporada que está vindo. Então já é a temporada. Então eu tenho que pensar nas próximas sessões de treinamento. Só que 15 dias, e pensando nessa inatividade dos atletas, eu acho que é um tempo, é bem pouco tempo. Eu acredito que 30 dias para eu retreinar esses atletas, né, que vai ser um retreinamento. Então, eu acredito que seria um tempo ideal. Não ideal, mas um tempo apropriado para a gente conseguir algumas valências físicas para a prática do futebol. Eu quero pegar um gancho ali da Fernanda também. Quer falar primeiro, Lucas? Não, eu ia falar sobre... Eu acho que é bem legal discutir, até porque tem o Luiz aí, que ele é fisiologista. Eu concordo com o que ele falou. Acho que 15 dias é um período muito baixo. A gente tem que pensar que, às vezes, o atleta entra em férias, fica um mês, e a gente faz pré-temporadas de 20 até 30 dias
no retorno das férias. Quando o atleta fica 3 meses parado, tu pensar em 15 dias é quase beira a loucura, assim, né? Então, DM, né? Eu junto com a minha comissão ali, com o Léo Fortino, aí, que é uma referência assim, de preparador físico, é um cara que tem uma qualificação muito grande. A gente dividiu em 6 momentos assim, o nosso retorno. Tá? Em 6 momentos. A gente montou uma adaptação, a gente botou como adaptação, que seria a adaptação básica de todos os conceitos que envolve o clube, desde rotina, adaptação do sono, enfim, vários momentos. A aquisição básica, que daí seria referência às aquisições básicas realmente em cima das capacidades físicas fundamentais, uma manutenção desse período, aquisição específica, que aí entra conceitos específicos do jogo, tu começa a trabalhar em cima de princípios fundamentais e específicos do jogo mesmo, um desenvolvimento desses conteúdos e, por fim, a performance, né? Então, a gente pensando nesses 6 momentos, assim, é impossível tu fazer em 15 dias. Não tem, se o Luiz quiser daqui a pouco complementar alguma situação aí desses 6 momentos que eu dividi, é impossível tu pensar num retorno com 15 dias. Eu vejo que 30 dias seria pouco também. Então, é pouco também, acho. Então, a gente tem que pensar na qualidade do que a gente vai passar para o atleta e não nessa velocidade de fazer as coisas correndo para ter um jogo de novo. Nós temos que o bem-estar do jogador e a gente conseguir treinar para que ele tenha uma performance, que o jogo seja uma situação que tenha qualidade, não por fazer para botar os jogadores ali. Então, no meu ponto de vista, o planejamento e a periodização com que vai ser feita essa volta, ela é fundamental. Assim. Só voltando agora, se me permite ali, professor. Claro. Na fala da Fernanda, tinha sido até um tema que eu tinha sugerido lá no grupo, né? Vocês devem lembrar disso, a questão de que eu acredito que a gente olha sempre para o atleta, como é que o atleta vai voltar? Poxa, coitado do atleta, né? Sempre pensando no atleta. Mas e o profissional que vai preparar aquele atleta? Como é que volta a cabeça dele? Por mais que se mantenham reuniões periódicas, eu tenho certeza que isso está acontecendo em todos os clubes, que se mantenham as rotinas de treinamento, mesmo que sendo alterada para novas plataformas, nós, como profissionais, também vamos acabar sentindo esses efeitos. E isso a gente vai ter que se adaptar meio que na marra. Eu até andei conversando com 2 caras que, para mim, que gostam muito dessa parte da psicologia esportiva, que um é o Roberto Scalon e o outro o Rodrigo Sartori, que inclusive está aí na live, um abraço para ele, a respeito disso, né? Então, eu acredito que, assim, vai ser difícil esse processo de adaptação, porém, a gente vai ter mais ou menos aquela expressão que o Argel usou, nós vamos ter que trocar o pneu do carro com ele andando. Nós vamos ter que nos reinventar, porque nós somos os gestores daqueles meninos que estão ali, ou mesmo falando em âmbito mais profissional, dos profissionais que ali estão também, porque eles vão trazer várias cargas emocionais. Essa estada das pessoas em casa, ela alterou o contexto de vida de todo mundo. Para alguns são necessidades até mesmo de botar uma comida na mesa, falando de departamento profissional de atletas em clubes menores. A gente viu até uma reportagem do Globo Esporte esses dias de jogadores do interior do estado aí que estavam fazendo obra, outros que estavam trabalhando com motoboy. Então, quando esses atletas voltarem, eles vão voltar com uma carga emocional muito pesada. Claro que quando a gente fala num âmbito maior dos clubes de primeira divisão, por mais que tenha havido redução salarial, por mais que tenha havido diversas mudanças, vamos dizer assim, eles ainda conseguem ter uma condição social melhor, né? Mas eu acho que os impactos eles vão ser diversos e muito legal a Fernanda ter tocado nesse assunto, porque eu acredito que nós também temos que fazer um olhar interno e tentar nos gerir da melhor forma possível. Anderson. Só complementando, né? Porque a questão que a gente está discutindo é a saúde mental do contexto e do espaço do futebol, né? Enquanto formação. Então,
envolve os atletas, envolve, obviamente, as comissões técnicas, a equipe de planejamento e gestão, envolve também, num futuro, lógico, um pouco mais distante, mas mais equilibrado do ponto de vista de saúde, também esses familiares que em algum momento vão acompanhar o processo. Então, eu acredito que é um retreinamento, uma reeducação em todos os sentidos, né? Até nós mesmos, a gente vai ter que se colocar em constante reflexão de como que vai ser trabalhar essa questão de paciência para voltar para o treinamento, né? Porque eu acredito que para nós também isso está sendo muito tocante, assim, a gente está muito ansioso para voltar logo. Obviamente, em alguns momentos a gente segura a onda, né? Também para não passar do ponto ali nos pensamentos. Mas eu acredito que vai ser um período de reeducação, de retreinamento para todo mundo, né? Todo mundo que participa desse centro de formação, enfim, que é o futebol. Então, acho que vai ser bem bacana, assim, também nós, enquanto profissionais, conversarmos com os nossos colegas, né? Psicólogos do esporte, departamento médico, para ver se eles também têm alguma sugestão, né? Para que nós, enquanto profissionais, digamos assim, a gente também trabalhe essa questão da saúde mental, que é muito importante. Pessoal, Kim, não sei se tu quer comentar nesse assunto. Só para complementar nessa última fala aí, que eu acho que, claro que a gente tem que se preocupar com os profissionais também, mas eu acho que a gente também já tem uma formação um pouco maior do que jovens atletas, tipo assim, que estão ali para desfrutar e para, de repente, salvar a família, como eles ainda acreditam, né? São atletas que vão salvar a família e estão sofrendo uma pressão. A gente também tem que levar o pão para casa, tem que pagar as contas e tal, mas a gente, de repente, não sofre tanta pressão em cima disso. E o que eu acho que a gente não pode dizer, acho que não pode dizer nada que foi bom nesse período, né? Porque é um período muito triste para a história da humanidade, tipo assim. Mas eu acho que foi uma oportunidade para nós, que a gente fica numa correria de clube, quem trabalha em clube sabe, que é de domingo a domingo, muitas vezes, não tem, só vai parar lá em dezembro ou não, e é uma oportunidade da gente se atualizar também, né? Eu vi muito como uma oportunidade para me atualizar, e daí começaram a criar muitas coisas, lives, cursos online, gratuitos, pagos. Então, acho que foi uma oportunidade muito boa para nós também dar uma parada, respirar e poder se atualizar em alguns assuntos. Eu tenho certeza que o Marchetti se atualizou na questão de treinamento, de metodologias, que o Luiz, de repente, estudou mais ainda sobre algumas questões até para esse retorno, que o Anderson se atualizou nas questões de iniciação esportiva, que ele já é fenômeno. Então, acho que foi uma oportunidade para nós também. E quem conseguiu aproveitar dessa forma, acho que vai voltar ainda mais forte, de repente, até para conseguir retomar esse trabalho de uma forma melhor, quem sabe, né? Voltar como profissional melhor, mais formação. Tipo. Hoje só para dar um exemplo, o Inter, hoje, a gente tem reuniões semanais com profissionais de todo o mundo, assim. Profissionais que trabalham no Shakhtar, profissionais que trabalham no Benfica. A gente faz reuniões, como a gente está fazendo essa nossa aqui, eles expõem alguns métodos, algumas formas que eles pensam o futebol, a gente pergunta, a gente debate, sabe? O crescimento profissional que hoje, e aí eu tenho que valorizar também o Inter em relação a isso. O Inter está sendo muito profissional e está nos auxiliando muito nesse crescimento. Eles enxergaram, assim como o Kim falou, uma oportunidade da gente evoluir, a gente crescer. Então, a gente tem tido reuniões todos os dias, em 2 turnos até, às vezes, com profissionais de diferentes áreas, buscando curso. Então, essa atualização, a gente tem feito coisas que, por exemplo, no nosso dia a dia não daria para fazer. Nós não teríamos tempo. Então, eu acho que também a gente tem que enxergar por um outro lado algumas coisas, né? Não só ficar valorizando o caos, né? E a gente ser um pouco mais positivo. A gente tem tido um crescimento de todas as áreas muito grande no Inter. Eu tenho certeza que os profissionais que estão aí também devem estar nesse mesmo crescimento. Então, eu vejo que está sendo bem importante a gente buscar essas informações, essa evolução, como quem falou, para a gente voltar melhor, né? Aproveitar que não dá tempo, às vezes, no nosso dia a dia, de ter tantos cursos, enfim, para a gente poder voltar melhor quando a gente retornar para o campo. Né? Nós estamos fazendo uma estratégia bem semelhante aqui na base também, disso que o Marchetti falou. Nós organizamos alguns bate-papos. No começo do ano, tive a oportunidade de fazer o curso de coordenação técnica da CBF
E isso gera um network, gera uma rede de contato muito legal. E acionamos alguns, aproveitamos esse momento para falar com o pessoal da iniciação do Santos. Nós tivemos um bate-papo com o Braulio lá do Santos essa semana, tivemos um bate-papo com o Dair do Atlético Mineiro, com o Felipe Matos do Atlético Mineiro. Semana que vem temos mais alguns também. Realmente é um espaço, como quem falou antes, e o Marchetti contribuiu também, que a gente deve levar em consideração como uma forma de evolução também. É a oportunidade em cima da adversidade, mais ou menos por aí. Com certeza. Pessoal, a gente está chegando aqui, completamos a nossa hora e a gente tem, por princípio, não passar muito desse tempo. Só uns recados que estou recebendo ali pelo YouTube. Tem tchauzinho da Maria Eduarda, não sei se alguém aí conhecido de vocês, mas tem um abraço para ti, Kim, do Kleber Osório. Valeu. Obrigado. Então, chegando para o final, eu queria agradecer a todos que estavam aqui presentes, pedir desculpas de novo. Tivemos alguns hackers que entraram na nossa live no início, mas tentei eliminar eles ali o mais rápido possível. Mas então, para finalizar, pessoal, eu queria que vocês deixassem aí, vocês já falaram muito de futuro, de oportunidade, de expectativas, para a gente finalizar o nosso bate-papo, daí vocês já podem também se despedindo, cada um que fala, no sentido de dar uma boa noite a todos, mas deixar qual que seria aí o recado final sobre esse momento para diversos setores, principalmente para o atleta, para o cara que está sofrendo ali, que está pensando. Então, qual seria o recado final de vocês com relação ao futebol nesse momento e para o futuro dele? Bom, posso começar então? Eu acho que é um momento de muita resiliência, né? E de muita paciência. Eu acho que essas são palavras-chave. E que pensar que é um período e que atacou todo mundo, todos os setores, todas as pessoas de alguma forma. Então, eu acho que tu tendo essa confiança de que tudo isso vai passar e que tudo não vai voltar a ser como foi há um ano atrás, mas a gente vai voltar, o futebol vai voltar, as coisas vão voltar, e é ter essa paciência e essa resiliência, e que tudo vai voltar aos eixos. E deixar aqui já o meu agradecimento a toda a mesa, a todos os profissionais aí qualificados, que é uma honra estar presente aí, e agradecer ao professor Rolim pelo convite. Eu agradecer também muito, obrigado, Luiz, por aceitar o convite. Agradecer também aqui, fazer a minha parte, agradecer ao professor Rodrigo Sartori, que contribuiu em fazer contato aí com vocês. Fenômeno. Deixar meu abraço aqui para o Rodrigo e para a Fernanda também, que são meus colegas agora. Próximo. Posso ser eu, então? Pode ir, Kim, pode. Tá, não, acho que vai ser mais ou menos isso também. Acho que existem palavras na moda aí, o Luiz agora falou da resiliência, o Anderson falou antes da empatia, né? E acho que agora é a hora da gente mostrar isso mesmo, de parar de só postar isso no Instagram, no Facebook, e mostrar isso, porque vai ser um período de dificuldade para todo mundo. A gente está sendo desafiado a mudar, né? A gente foi obrigado e desafiado a ter mudanças, e quando a gente muda, eu acho que muitas coisas boas podem surgir. E como eu falei, de repente é um momento para a gente voltar mais forte, voltar mais com melhor formação, com melhor conteúdo, para seguir a vida, não só pensando no futebol. A gente não pode ser egoísta, pensar só no futebol, mas seguir a vida como cidadão mesmo. Então, esse é o meu recado. Acho que a gente tem que voltar mais forte, fazer de tudo para isso. Deixo também meus agradecimentos a todos aí, ao professor Rolim pelo convite. O PUC é uma referência para nós, vai continuar sendo. Eu sempre que venho a Porto Alegre tento dar um pulinho lá para rever o pessoal. Então foi uma honra estar aqui participando com vocês e com os colegas aí, alguns que eu já conheço há mais tempo, outros que estou conhecendo agora, que eu sei que se estão aqui são porque são profissionais muito, muito competentes. Então, um abração para todo mundo aí. Obrigado, Kim. Lucas. Não, fazer um agradecimento aí também a ti, Rolim, e principalmente ao professor Rodrigo Sartori. É uma referência, né? E o tempo que a gente passou,
que eu passei com ele, ele foi uma das pessoas que me ajudou muito a construir essa minha ideia sobre pensar um pouco fora da caixa em várias situações em relação ao treinamento, né? Então, ele é uma pessoa, um profissional top e uma pessoa fora de série. Então, deixar meu agradecimento em especial para ele, não pelo convite, mas por tudo que ele auxiliou. Eu tenho certeza que ele auxiliou muitos outros colegas também, e muitos outros que não estão aqui, em relação à parte de formação acadêmica. E eu acho que essa epidemia, isso aí é uma situação que aconteceu muito para a gente refletir sobre algumas situações, assim, né? Principalmente da gente ter um olhar um pouco mais humano para a nossa vida, né? A gente estava todo mundo muito acelerado, todo mundo pensando em ganhar, em subir, em crescer e tal. E a gente vê que num momento desse, quando a gente tem que ficar em casa, longe às vezes de familiar, de amigos, a gente vê que a gente faz tudo para poder estar compartilhando com essas pessoas, né? E quando a gente não tem mais essa parte social, essa parte de estar com as pessoas que a gente gosta, a gente vê e para pensar que não vale a pena a gente continuar nessa correria louca, insana, e às vezes olhar para o próprio jogador como se ele fosse um robô. A gente tem que olhar de uma forma mais humana, a gente tem que tirar uma lição disso aí, que tudo que a gente faz é para a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta, né? Senão não tem sentido. Então, a gente ser um pouquinho mais humano em relação ao nosso pensamento pós-pandemia aí. E demais agradecer os colegas aí que acompanharam e que compartilharam aí essa noite bacana aí de bate-papo. Obrigado, Lucas. Anderson. Opa. Então, agradecer, Rolinha, a ti principalmente pela digamos assim, na mediação, toda a questão da construção do conhecimento, Rodrigo Sartori, obviamente, Fernando Fagiani, entre outros mestres que eu e todos os colegas que hoje compõem a mesa provavelmente, certamente tiveram também na sua trajetória. Agradecer o pessoal também que ficou acompanhando a gente, então muito importante também ter um incentivo nesse momento difícil, né? E, cara, para não me tornar repetitivo, é exatamente o que os colegas já falaram, assim. As derrotas, os tropeços da vida, eles são muito tristes no momento que acontecem, obviamente, mas se a gente conseguir enxergar algo com esperança no meio de todo esse caos, eu acho que a gente vai ter um futuro bem melhor ali pela frente, seja daqui a 2, 3, 5, 6 meses, mas eu acho que, se Deus quiser, a gente vai chegar no momento bom depois que superar todas essas adversidades. Então, o recado é bem esse, assim, é ter esperança, ter otimismo, e como o Kim falou, a gente, na volta já, se possível, praticar essas questões que a gente tanto reflete, tanto posta nas redes sociais, né? A questão de ter paciência, empatia, resiliência, como já foi falado. Então, esse é o meu recado. Agradeço muito também a PUC, que é a nossa segunda casa, e sempre que a gente retorna, mesmo que virtualmente, nos dá muita alegria. Obrigado. Posso falar? Então, agradecer também ao professor Rolim pelo convite, agradecer ao professor Sartori pela indicação também. Sartori é monstro, como eu brinco com ele, é realmente uma referência. Agradecer a todos os colegas, me senti muito honrado pelo convite, por estar aqui participando com todos vocês. Espero ter novas oportunidades aqui também para falar um pouco de futebol, é sempre bom. Os assuntos podem ser os mais diversos possíveis. Um abraço, um beijo para minha família que também está assistindo aí. Um abraço a todos os que estão assistindo a live também. E eu acho que a mensagem que eu deixo é que isso vai passar. Isso vai passar. Pode demorar um pouquinho, pode acontecer um pouco depressa, mais rápido do que a gente imagina, mas vai passar. E vamos tentar achar nessa adversidade oportunidades de sermos pessoas e profissionais melhores também. Obrigado, Luiz. Então, obrigado a todos. Foram todos, né? Não passou ninguém. Obrigado, boa noite a todos. Queria, então, agradecer novamente a presença de quem assistiu por aqui, quem está no YouTube. Contem sempre comigo no que vocês precisarem aí. Esse talvez seja o nosso primeiro contato, e espero que os próximos sejam também lá no campo e não só virtualmente. Certo, pessoal? Vou pedir, então, para que os convidados fiquem aí mais um pouquinho, enquanto a gente vai encerrando aqui as coisas, deixar o meu boa noite e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau.
Tchau. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite, gente. Valeu. Foi. Deixa eu só fechar aqui.